Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta ao evento. Vamos retomar agora com o painel número 5, com o tema Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, Visões do Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo deste painel é conhecer a interpretação adotada pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho quanto à legislação aplicável, bem como os entendimentos consolidados da Corte sobre a matéria. Para dar as boas-vindas, convidamos a doutora Paula Catarina de Freitas Ferreira. Doutora Paula, assessora jurídica do Sindicato dos Operadores Portuários de Pernambuco, SINDOP, do OGMO SUAP e do OGMO Recife. Convidamos também o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros. Convidamos também o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Luiz Ramos. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o presidente Sérgio Aquino, a Cris e toda a equipe da FENOP pela promoção de um evento que está sendo tão prestigiado. Gostaria de parabenizar pela escolha dos painelistas, dos palestrantes e dos temas que são muito importantes para o setor portuário. Gostaria também de dar as boas-vindas, ministro Breno Medeiros, muito bem-vindo, ministro Alexandre Ramos, bem-vindos. Em nome da FENOP, eu registro aqui o nosso agradecimento pela participação. É uma honra ter os senhores aqui conosco. Bom, esse painel 5, ele traz como tema Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, Visões do Tribunal Superior do Trabalho. Essa é uma temática atual e muito importante para o setor portuário. Apesar dela já ser tratada há muito tempo pela legislação e discutida nos nossos tribunais, esse tipo de demanda tem sido levado cada vez mais ao judiciário. E com o objetivo de conhecer os entendimentos consolidados pela Corte Superior e a interpretação da legislação aplicável, eu convido o ministro Breno Medeiros para começar a exposição e, posteriormente, o ministro Alexandre Ramos. Boa tarde a todas, a todos. É sempre um prazer estar aqui nos congressos da FENOP. O Sérgio Aquino já é um amigo que eu posso falar de longa data e de lugares inusitados, né, que estivemos já em outros eventos, né, e sempre juntos, sempre é uma alegria estar aqui. E eu vim falar aqui, me trouxeram, o desembargador Celso me trouxe aqui falando assim, olha, ministro, nós temos que falar sobre as visões do TST, mas eu achei mais importante, sabe, desembargador Celso, tem algumas opções, assim, às vezes, por a gente ser ministro, a gente dá umas fugidas do assunto, mas o assunto eu acho que os senhores vão gostar mais até do que as visões, porque o ministro Alexandre vai trazer essa questão da visão do TST. Eu optei por falar algo que talvez os operadores portuários, os órgãos, estejam com o cabelo em pé, certo? Que é a nova NR1, certo? O que vai acontecer, né? Como é que se apresenta essa NR1? Me pareceu que esse assunto seria mais bacana, eu acho que os senhores iriam gostar mais. Mas, vamos lá, eu começo sempre as minhas palestras com uma frase
Eu acho que eu vou para o centro aqui, vou pegar o microfone. Aqui eu enxergo melhor, eu acho que os senhores me ouvem melhor também, né? Então, uma frase de gente nova, que começou agora com a gente, o tal de Benjamin Franklin, certo? Ele fala assim, 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Então, veja como é que isso daí, a prevenção, a importância disso para a saúde e segurança do trabalho e para a higiene, né, e a própria saúde. A nova NR1. Eu vou falar sobre a NR1, mas eu vou falar para os senhores entenderem, eu sempre falo sobre isso, a história, para a gente entender como é que as coisas modificaram ao longo do tempo com relação à própria empresa, à própria revolução industrial, à própria sociedade. E aí, eu gosto de falar, alguns que já ouviram palestras minhas, eu já falo desde a época da época medieval, falo sobre a primeira revolução, segunda, terceira, quarta revoluções industriais, né, faço um panorama de tudo. Aqui vou só fazer um corte para os senhores entenderem antes e depois qual é a dinâmica da nova NR1. O que acontece? Eu vou chegar na segunda revolução industrial, certo? Modelo fordista, certo? Aquele modelo que a gente fala que é uma sequência de atividades em que o empregado é aquele retratado pelo Charles Chaplin em tempos modernos, em que ele é uma parte de uma engrenagem. E é nessa época que a gente vai ver que veio a CLT. A CLT é de 1941 e ela veio falar sobre o quê? Exatamente nesse modelo que existia, o modelo fordista, em que cada empregado, quanto menos ele soubesse, mas mais repetisse aquelas atividades dele, melhor ele era. Tanto que o coordenador ou o gerente, a função do gerente era verificar o cronômetro, quanto tempo que ele demorava para fazer aquela atividade que ele, muitas das vezes, nem sabia para que servia. Né? Isso daí a gente veio na década de 60, 70, antes da terceira revolução industrial, falando muito sobre isso. Eu falo que o Barack Obama tem talvez os senhores já estejam cansados de falar, mas eu faço essa propaganda, ele tem uma série que se chama Trabalho, certo? E ele fala sobre isso. Ele fala assim, eu perguntei para a minha sogra, eu acho que era da sogra dele, e ele falou assim, o que a senhora pensa sobre trabalho? Eu falei assim, não sei, eu chegava lá às 9, saía às 5 da tarde, tinha um intervalo, eu era secretária, e eu fazia o que eles determinavam e recebia o salário no final do mês. Ela não pensava o que ela estava fazendo, mas ela tinha que cumprir aquela atividade. Então, veja, pense nisso. Esse é o momento do que a gente tinha antes na NR1 primeiro. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco para os senhores entenderem a diferença. Essa é uma época da inspeção de qualidade. O que é inspeção de qualidade? Você chegava, verificava, foi lá, feita uma caneta, através de um processo, todo mundo chegava lá e cada caneta era verificada se a caneta saía tinta ou não, ou se ela estava funcionando ou não. Os veículos estavam todos lá. Antigamente tinha lá, inspecionado nos vidros, tinha até aqueles adesivinhos, né? Para os mais antigos, era isso que acontecia. Era uma época de inspeção de qualidade. Aí a gente vem para a terceira Revolução Industrial, a gente vem para o toyotismo. E é uma modificação, porque isso daí não serve mais. E o toyotismo vem com base, aqui eu não sei, os que fizeram a administração vão lembrar, vão saber disso, né, que é o ciclo de Deming. Né, que Deming ele foi lá para o Japão, lá no final da Segunda Guerra Mundial, para implementar o sistema de qualidade lá. E o que ele fala? Existia um círculo, que ele chamava assim, que se chama PDCA.
certo? Primeiro você vai planejar, aí você vai fazer, você vai checar se aquilo está correto, e aí você vai agir com as imperfeições e vai girando o ciclo de Deming. Até hoje não se viu nada mais eficiente em termos de administração do que o ciclo de Deming. É uma coisa antiga, mas é uma coisa que funciona. E aí nós vamos chegar, vejam que nós temos duas situações. A segunda situação, o segundo momento, que é do toyotismo, ele utiliza o ciclo de Deming, e o que ele diz? Espera aí, a gente tem que ter menos empregados, o empregado tem que saber o que está acontecendo, ele tem que ter treinamento, e o empregado, se o empregado tiver com esse treinamento, a máquina estiver calibrada, se os insumos dos stakeholders estiverem corretos, com um mesmo processo, nós não precisamos ficar inspecionando cada caneta, cada veículo, porque vai sempre sair da forma correta. Esse é um sistema de qualidade e não mais um sistema de inspeção de qualidade. Nesse momento, a gente vê a diferença entre a segunda e a terceira revolução, as revoluções industriais. E aí que a gente verifica que um empregado ele é considerado uma pessoa, eles dizem, o mais obtusa possível, era isso que se queria até a terceira revolução industrial, e depois ele passa a ser um parceiro, né, um colaborador, na terceira revolução industrial. Tanto que, hoje em dia, a gente sabe, né, que as montadoras, né, na realidade, elas não vão verificar se o veículo está se ele está funcionando direito em todos os pontos. Ela simplesmente coloca no mercado e aí inaugura-se a época do recall, porque é o próprio consumidor é que vai trazer esse retorno. Então, vejam que são sistemas diferentes. Eu acho, falta ainda 20 minutos, ministro Alexandre, mas eu acho que eu já posso ir embora. Quem leu a NR1 descobre que a NR1 existente anterior era da segunda Revolução Industrial e a nova é da terceira Revolução Industrial. Chegou nem na quarta, hein? É exatamente isso. Se os senhores tiverem essa visão dessas duas mudanças, os senhores vão entender o que é a nova NR1. Agora vamos ao que interessa. A NR1, então, que ela traz disposições gerais, ela é o esqueleto de todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que vem falar sobre saúde e segurança do trabalho. Certo? É uma norma mãe, então estabelece as bases de todas as outras. A segurança do trabalho era focada em cumprir uma tabela estática, isso quer dizer cumprir aquela função. E a nova NR1 agora entrou em vigor em 26 de maio de 2026. Agora, 15 dias atrás. Qual que é a mudança? A norma obriga a empresa a estabelecer critérios claros de classificação de riscos. Não há espaço para subjetividade. Eu acho que não existe. Hoje nós temos que olhar com critérios científicos de riscos. Há que haver uma matriz, um padrão que questione esse risco é tolerável ou impõe-se uma ação imediata. E ele traz uma outra coisa que é importante. Os riscos psicossociais passam de ser de inclusão obrigatória no gerenciamento de riscos. Parece que está todo mundo preocupado só com essa parte de riscos psicossociais. Acontece que, hoje, o que mais nós temos dentro das estatísticas, a partir aqui de 2024, 23, 24, do Ministério da área de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, a maioria vem dessa parte de riscos psicossociais. Aí você fala assim, pô, mas eu sou empresário, né? Isso daqui vai complicar a minha vida. O ministro Alexandre já viu que, na realidade, se você monitora
tudo. Os senhores monitoram tudo que existe. Os senhores monitoram as marés, os senhores monitoram quanto que entram nos portos os navios, quantos que saem, qual que é a quantidade de containers, qual que não é. Se os senhores monitorarem todas as questões e verificarem dentro da atividade dos senhores o que está errado, os senhores podem agir em cima dessa situação. E aí os senhores vão fazer o quê? Registrar. Os senhores vão ter uma forma de comprovar. Hoje nós temos N ações lá, que o que acontece? Vai um perito depois de tanto tempo e fala assim, espera aí, mas isso daqui é decorrente da relação. Essa doença psicossocial é decorrente da relação de trabalho. Agora, se os senhores têm esse registro, olha a importância como uma prova para que a gente possa utilizar. E a NR1 fala isso. Os senhores têm que medir. Os senhores medem tudo. Os senhores têm metrologia, os senhores verificam a quantidade de granel que está entrando dentro de um navio. É medir, mas pensando nessa parte do ser humano. E aí ele coloca uma coisa que é um programa de gerenciamento de riscos, né? É uma operacionalização composta obrigatoriamente de 2 documentos. O inventário de riscos, quais são os riscos? E o plano de ação. E ele é alimentado continuamente. O que nós temos aqui? O PDCA. Você vai girar um PDCA voltado para a saúde e segurança do trabalho. Os senhores vão gerenciar, vão identificar qual que é o risco, qual que é o problema dos senhores. O problema é esse. Em qualquer uma situação, vou falar mais um pouquinho aqui, os senhores têm que identificar qual que é o problema. Os senhores vão analisar, e, bom, como é que eu vou fazer? Qual que é a ação que eu vou utilizar? Vou utilizar essa ação. Então, eu vou planejar, vou agir, vou checar se isso está dando certo, para ver se está diminuindo aquele problema de saúde e segurança do trabalho, certo? E aí eu vou agir de volta. E antigamente nós tínhamos aqui, então eu falo, antecipar, avaliar e controlar. Então ela é diferente. A NR1 nova é um programa de gerenciamento de riscos, certo? Na realidade, o PGR é o coração que substitui o antigo PPRA. Então, você está analisando o risco o tempo todo. Ele é composto, então, do inventário de riscos, que é o raio-x detalhado de todos os perigos. Aí, veja, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais e de acidentes. Um plano de ação, como é que eu vou gerenciar isso daí? E um ponto de atenção, ele tem que ser algo que funcione, não adianta colocar só no papel para cumprir. E veja que interessante, é a primeira vez que a gente tem uma responsabilidade compartilhada. O empregado, ele é obrigado a agir. Antes, veja, então, segundo a Revolução Industrial, o empregado não pode fazer nada, ele cumpre só o que se determina. Terceira Revolução Industrial, ele é obrigado a agir. A gente vê isso muito em fábricas. Eu já vi esses tempos atrás, ministro Alexandre, nós julgamos um processo, acho que na 5ª turma, estava discutindo como é que um empregado ele retirou da linha de montagem de uma empresa de automóveis, retirou da linha de montagem porque tinha um erro. Então, hoje, o empregado pode fazer, quando existe algum erro, que ele verifique, inclusive há uma obrigação nesse sentido, de ele agir. E aí tem uma outra situação. A NR1 fala que o empregado tem a obrigação de não se submeter a uma agenda que comprometa a sua saúde e segurança. E ele tem que ser o parceiro nisso. Aí vocês vão falar assim, mas aí a pessoa vai lá e para de trabalhar dizendo assim, não, eu não quero trabalhar porque eu não estou no ambiente seguro. Não é só assim. Eu tive um caso
que inclusive foi uma justa causa na quinta turma. Foi interessante, porque era um motorista de ônibus. E o motorista falou assim, olha, o freio e o pneu não está bom, eu não vou dirigir. Eu acho, pela NR1, ele tem esse direito, desde que não seja algo subjetivo. Ele falou qual foi a obrigação da empresa. A empresa foi lá, chamou o mecânico verificou e falou assim, ó, o freio e os pneus estão bons, aptos a rodar. Aí o empregado falou assim, mas eu não vou da mesma forma, porque eu entendo que deveria ser de outra forma. Ele foi dispensado por justa causa e nós mantivemos a dispensa por justa causa. Agora, esse alerta de saúde e segurança de trabalho é o que obriga agora ao empregado também. Ele faz parte disso daí. Então, empresário tem dever também de medidas de proteção, ele vai ouvir os trabalhadores sobre os riscos e o que eles têm a dizer. Então, é uma questão orgânica. O trabalhador não é só mais uma peça, uma engrenagem, ele faz parte de todo esse sistema. Então, o trabalhador tem o dever de colaborar com a empresa deve consultar os trabalhadores sobre esse programa de gestão de riscos, o trabalhador deve receber informações claras sobre os riscos que os rodeiam, e a segurança deixou de ser imposta para ser construída. É interessante, eu quando era juiz, muitos anos atrás, isso uns 20 anos atrás, eu peguei uma causa em que o reclamante foi lá, porque as pessoas pensam em otimizar, né? Aí veio uma máquina, a máquina fazia assim, era mais ou menos assim, eu não lembro direito, mas que ele tinha que pegar com uma mão esquerda de uma forma, o pé direito que ia acionar a máquina. Para quê? Para que ele não pudesse colocar essa mão esquerda, que poderia, inclusive, arrancar um pedaço da mão dele. O que a pessoa faz? Chega essa máquina lá, o empregador fala assim, não, eu quero que você seja eficiente. Ele é eficiente. O que ele faz? Ele faz uma gambiarra para ele não precisar botar a mão ali, nem para ele colocar o pé. E aí ele vai mais rápido, começa a produzir mais. O que acontece? Acidente de trabalho. O empregado ele tem que entender que isso é importante para ele, porque, nesse caso, o empregador ele deixou a situação correr frouxa, e aí, sim, responsabilidade da empresa. Mas, esse caso, ele tem que entender o porquê que ele precisa utilizar, colocar a mão naquele lugar, certo? Falar assim, isso daqui é para a tua segurança. Então, é importante que tenha uma relação dos dois. Eu já falei sobre o direito de recusa, certo? Que é o fato aqui. Agora, é importante, veja, aí você vai falar assim, mas o que o Tribunal Superior do Trabalho tem feito com relação a isso, certo? A NR nem está valendo, hein? Nem está valendo. Veja, 9 de março de 2026, decisão da ministra Kátia Arruda. Conforme a atualização em vigor, ela não estava em vigor em 26 de maio, mas havia uma vacatio legis, mas ela passou a exigir que as empresas identifiquem, avaliem e gerenciem os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Essa norma obriga as empresas a implementar medidas para prevenir transtornos mentais, incluindo planos de gerenciamento de riscos ocupacionais, apoio psicológico, políticas contra assédio e promoção do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Hoje, nós temos lá N casos, né, de depressão, né, que a gente já julga, né, ministro Alexandre? N casos de depressão a gente não sabe, depende muito da própria perícia. E, como eu falei, não tem, o empregador ele não tem documentos sobre isso, né, esse gerenciamento de riscos nessa parte. E aí, veja o caso aqui. Existiram situações, ele fala aqui, ó, em que pese o descumprimento dessa obrigação, especialmente quando envolve
situações como assédio moral ou outras condutas que tornam a continuidade do vínculo empregatício insustentável, permite a rescisão indireta pelo empregado. No caso, o TRT assinalou que, em que pese ter sido reconhecido que o ambiente de trabalho atuou como com causa no agravamento da doença, isso quer dizer, não foi a causa única, mas foi uma concausa, no agravamento da doença, a que estava acometida reclamante extrai-se do seu depoimento que o motivo que a teria levado a afastar do trabalho foi a aplicação de uma advertência após o término da licença de 15 dias. No entanto, conforme consignado o laudo pericial, o que atuou como com causa para o agravamento do quadro depressivo da reclamante foi justamente o fato de que essa supervisora persegui-la com advertências, ameaças de demissão, pressão para que pedisse demissão. Então, ao retornar ao trabalho, se deparar com o mesmo ambiente hostil, e as mesmas práticas que motivaram o seu afastamento por doença laboral, não há como considerar a inexistência de que havia justificativa suficiente para a rescisão indireta. Então, veja, isso daqui foi julgado agora em março de 2026. Então, o Tribunal Superior do Trabalho já está atento a essa nova NR. Né? E é diferente, porque antes se tinha o PPRA, que você tinha uma vez no ano, você fazia, não sei nem se ele realmente era efetivo, agora você tem que facilitar. Eu estava vendo aqui que nós estamos todo mundo cheio de troféu aí de inovação, né? Isso daí, a nova NR1, eu até não coloquei, porque meu tempo aqui é pequeno, falta só 5 minutos, mas a nova NR1 traz uma coisa importantíssima, que quando você não vai preparar o PPRA uma vez no ano. Se você modificou, modifiquei, houve uma inovação com relação a isso, você tem que chamar todo mundo, você tem que fazer um plano de gerenciamento de riscos, você tem que verificar o que aquilo pode impactar com relação a essa nova NR1. Então, cada momento em que se inova é um momento em que se deve questionar e que deve ser feito um programa de riscos. Importante, a hierarquia das medidas de prevenção. Primeiro, eliminação. O risco pode ser retirado do processo? Posso automatizar uma tarefa que exigia esforço físico repetitivo? É preferível. Mas agora está todo mundo discutindo contra a automatização, só que, na realidade, nós temos que automatizar aquilo que infringe a saúde e a segurança do trabalho. E ele estabelece isso na NR1. Minimização, vamos dizer que eu não posso eliminar. Minimização, substituição. Posso trocar o elemento? Substância química ou a máquina por uma menos perigosa, danosa, substituir um sorvete tóxico por a base d'água. Uma coisa simples, é um pouco mais caro, mas você, muitas das vezes, consegue modificar e diminuir. Medidas de engenharia. Eu posso isolar o risco com relação a isso? Instalar enclausuramento acústico em uma máquina barulhenta? Certo? Posso fazer isso? Então, você deve fazer. Medidas administrativas. E aí fica para os senhores aqui. Mudança de turno, rodízio de funções, sinalização, rodízio de funções. Veja que tudo isso daí tem muito a ver com o trabalhador autônomo. O avulso, com o trabalhador avulso, que é tudo isso que os senhores falam. Porque as atividades devem ser... Hoje nós estamos num momento da vida em que aquela atividade monótona ninguém aceita mais, certo? E discutir isso com os próprios empregados, como que eu vou fazer? Mudar um turno, mudar uma forma, ou trabalhar em outra atividade, certo? A gente pensa assim, mas isso daqui é uma coisa diferente, mas é isso que a NR fala, certo? Vamos tentar modificar, certo? Porque aquele trabalho monótono, da mesma forma, exercendo a mesma atividade por 30 anos,
E isso gera o quê? Gera depressão, gera riscos, gera a pessoa que está fazendo aquela mesma atividade, muitas das vezes está no automático, certo? E aí gera acidentes. Então, é discutir com relação a isso. E o último, se não tiver mais nada para fazer, é o EPI, né? Que é a última linha de defesa aqui, mas não a primeira, e essa a diferenciação que nós temos. Então, o que muda aqui? Programa principal, conceito base, vamos lá. Primeiro, redação antiga, focada em disposições gerais e obrigações básicas. É o básico que você tem que fazer. Agora, focada em gerenciamento de riscos ocupacionais. Você tem que gerenciar quais são os riscos da sua empresa, principalmente da sua inovação. Às vezes, uma coisa simples, certo? Você retira... eu conto essa história do CEO da Coca-Cola, lá em Goiás, muitos anos atrás. A Coca-Cola chegou lá, o que ela fez? Olhou aquilo, claro, essa é uma inovação que hoje parece para nós simples, ela simplesmente tirou as paredes. O CEO, que tinha uma secretária, perdeu a secretária. Ele começou a ter uma relação maior, mais próxima a todos os seus empregados. Ou colocou um vidro. Veja, uma coisa simples. Tirou a parede e colocou um vidro, que é o que a gestão moderna estabelece. Isso gerou o quê? Um sentimento dele de que ele estava sendo diminuído. E ele começou a ter depressão com relação a isso. Veja, a empresa simplesmente chegou lá e modificou e não falou para ele o porquê que era aquilo. São coisas simples. Falar assim, olha, isso daqui é uma modificação para melhoria e para o incremento da produtividade. Mas eu acho que, então, cada modificação... mas teve uma sinalização que teve aqui diferente... A pessoa não pode chegar lá, por que aconteceu isso? Tem que envolver os empregados e falar, isso daqui aconteceu por conta disso. Essa foi a solução que a gente buscou para que não tivéssemos algum efeito deletério com relação à saúde e à higiene mental. Então, programa principal, existência do PPRA, né, limitado a riscos físicos, químicos, biológicos. E agora nós temos o PGR, que físico, químico, biológico, econômico e psicossocial. A abrangência dos riscos antes o PPR era restrito, riscos de acidentes e ergonomia ficavam soltos em outros laudos, e eu vou pegar um pouquinho da sua palavra aqui, assim, já está combinado, viu? Porque ele vai só juntar, mas são coisas importantes aqui. No abrangência dos riscos, integralidade, tem que haver uma integralidade de riscos, deve contemplar todos os perigos identificados. A avaliação de riscos não se exigia uma metodologia de classificação de severidade e probabilidade clara, agora tem que ter uma matriz de risco para classificar e priorizar ações. Saúde mental, antes era uma recomendação de boas práticas, agora exige agora obrigação legal no inventário de riscos. Plano de ação, frequentemente um cronograma anual, nem sempre atualizado, agora deve ser um processo vivo com acompanhamento contínuo em indicadores de eficácia das medidas. Isso quer dizer, eficiente. Tratamento para MEI, microempresa e empresas pequenas, né? As obrigações eram praticamente as mesmas para todas as empresas, e agora ele fala assim, não, agora há uma desburocratização com essas microempresas. Capacitação e treinamento, rigidez no formato presencial, sem previsão de aproveitamento de carga horária, e agora não. Agora você pode fazer por EAD ou semipresencial, certo? E pode reaproveitar. Muitas vezes a pessoa sai de uma empresa e vai para outra, ela pode reaproveitar aquele treinamento, principalmente dentro da área dos senhores, ele reaproveita, só que ele tem, aí ele vai ter o prazo de validade da empresa anterior. Então, é como uma mudança, você carrega o teu treinamento, e isso evita também toda aquela, fica aquela coisa muito maçante de todo o tempo, todo o treinamento.
né? Não é essa a ideia, é deixar as coisas mais leves também. Aqui eu ia falar da jurisprudência, mas eu só quero trazer uma para os senhores verem. Inclusive, foi em 28/10, Ministério Público do Trabalho contra Santos Brasil, que aqui isso daqui é uma tutela cautelar, certo, ministro Maurício Godin. Veja aqui, a controvérsia dá em torno ao atendimento ou não da NR1 por programa de gerenciamento de riscos, objeto da fiscalização. Veja, não estava ainda vigendo, mas ele já deu, certo? Constou que o PGR não continha inventário de riscos, plano de ação, inventário de riscos não contemplava informações mínimas. Veja, tudo isso daqui o Tribunal Superior do Trabalho, inclusive no que está estabelecido, ele já vem julgando. Então, me parece que eu estou cumprindo um pouquinho do início aqui que o doutor Sérgio Aquino pediu aqui para nós, mas falar um pouquinho da jurisprudência. Hoje já está se olhando na NR1, e a NR1 já está valendo. Então, quem não começou ainda a se mexer com isso, é bom que o faça, porque, veja, essa decisão, claro, é uma decisão ainda monocrática, né? Avaliação ergonômica preliminar válida, os autos de infração, veja, tudo isso daqui foi discutido nessa tutela cautelar, que eu vou passar rapidamente, mas só para os senhores verem aqui, ó, quanto as infrações, entendo que a observância da norma de natureza alcança potencialmente os trabalhadores no ramo de operação portuária, as normas de segurança do trabalho com grande potencial lesivo, certo? E aí ele vem, certo, sobre todas as questões que a empresa de grande porte, irregularidades motivaram o ajuizamento dessa ação civil pública. O que vai se buscar é realmente a eficácia do gerenciamento dos riscos em saúde e segurança do trabalho. Só para dizer aqui que essa monocrática foi publicada no dia 27/10/2025, decorrido o prazo aí da Santos Brasil e decorrido prazo para o Ministério Público do Trabalho agora em fevereiro de 2026, e que deve, claro, sem dúvida alguma, haver um agravo e levar essa matéria para a turma nesse sentido. Mas o que eu queria falar, então, para os senhores, eu tenho até algumas decisões que falam sobre isso, Operação Próxima Containers e outros mais, mas eu vou deixar aqui para o ministro. Teria mais questões aqui, sim, mas vou deixar isso para o ministro Alexandre falar um pouquinho mais sobre a jurisprudência. Muito obrigado. Ministro Breno Medeiros, muito obrigada por essa aula. O senhor sempre traz recortes históricos que ajudam a gente a entender as transformações atuais e mostrou aqui a necessidade, tendo em vista a atualização da NR1, sobre a necessidade das empresas atuarem na prevenção para evitar futuras demandas judiciais. Muito obrigada. Eu convido agora o ministro Alexandre Ramos para a sua palestra. Bem, meu muito boa tarde, talvez quase boa noite. Agradeço a Paula, Catarina, pela condução deste painel. Cumprimento, evidentemente, meu colega de painel e meu amigo e colega também, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. É uma honra, Paula, tê-la aqui, vinda de um estado, né, que é um estado pujante, e quem conhece Pernambuco sabe a força dos dois rios, o Beberibe e o Capibaribe, que juntos desaguam e formam o Oceano Atlântico, né? E dividiram, dizem, agora isso eu não tenho confirmação, mas dizem que dividiram a Pangeia, inclusive, né?
Bem, eu quero cumprimentar, evidentemente, o presidente Sérgio Aquino, na pessoa de quem eu estendo o cumprimento a todos os atores empresariais do setor portuário. Cumprimento o Mário Teixeira, na pessoa de quem, Mário, cumprimento todos os representantes sindicais dos trabalhadores, avulsos e vinculados. E cumprimento o desembargador Celso Pio, que é o nosso baluarte aqui, o nosso elo de ligação com o setor portuário. E quero enfatizar, exatamente nessa perspectiva da relação do judiciário com o setor, como é importante, ministro Breno, que o juiz tenha conhecimento dos fatos, das operações em relação às quais vai proferir uma decisão. É fundamental. Hoje são tantos os fatores, as complexidades das relações sociais, das operações, das relações empresariais, que só uma proximidade republicana, dialética, uma escuta ativa pode permitir julgamentos qualificados. Em relação à saúde e segurança do trabalho, eu vou seguir também aqui o precedente já afirmado pelo ministro Breno e fazer uma abordagem sobre a visão. Eu não vou nem falar sobre as visões do Tribunal Superior do Trabalho, porque me parece que nós temos um encaminhamento já de uma uniformização da visão do TST sobre esta matéria. Claro, isso aqui é uma viagem no tempo com algumas fotografias para a gente perceber que todo o trabalho que deve ser feito será feito de um jeito ou de outro. Claro que um trabalho feito observando as normas de segurança é um trabalho que é feito de uma forma mais lenta. Até em casa, quando a gente vai, eventualmente, trocar uma lâmpada, se a gente vai, de fato, observar as regras de trabalho em altura, minimamente tomar alguns cuidados, nós vamos demorar um pouco mais. É mais fácil puxar a banquetinha ali, não é? Subir na banquetinha, meio apoiado no meio-pé, e trocar logo a lâmpada. Isso se dá não só em casa, mas se dá também em todas as atividades. E não são só atividades, vamos dizer assim, autônomas. Às vezes, empresas bem consolidadas, exatamente pela premência da realização da atividade, pela demanda de tempo, pode cair também nesta armadilha. E acidentes acontecem, e aí nós vamos buscar, na via do judiciário, a responsabilidade de quem vai responder por este acidente. Então, claro, o ministro Breno falou no PDCA, e o PDCA é uma ferramenta de gestão de um plano estratégico que é concebido pelas empresas, cujo início, tradicionalmente, surge na análise SWOT, que é quando a empresa faz o diagnóstico do problema, analisa as suas forças e suas fraquezas na dimensão interna e avalia o cenário externo a partir de ameaças e oportunidades. Uma das vertentes fundamentais, imprescindíveis de um plano estratégico é a gestão de pessoas. Nenhuma operação, atualmente, pelo menos, consegue realizar a sua atividade sem pessoas. E pessoas engajadas, comprometidas, e não pessoas que vão seguir ordem assim aleatoriamente. Tanto que o próprio nome deste setor da empresa que faz hoje a gestão de pessoas passou primeiro por uma análise, vamos dizer assim, fordista, de registros, que era o departamento de pessoal, lembram disso? Não é isso? Basicamente guarda livros e registros. Depois isso evolui para recursos humanos, e hoje o nome atual, salvo uma atualização muito recente, é gestão de pessoas, que passa por gestão de competências, a inclusão das pessoas nos lugares certos, a partir de seus perfis e assim por diante. Por quê? Porque a empresa precisa de pessoas comprometidas, saudáveis,
para desempenharem suas funções e realizarem a missão da instituição. Todos envolvidos nessa perspectiva. Muito bem, tradicionalmente, agora, o Judiciário lida, ministro Breno, desembargador Celso, com problemas já ocorridos. Eu sempre coloco isso quando juízes assumem cargo de gestão. O juiz, normalmente, quando pega um processo, ele olha para trás. É como se ele olhasse pelo retrovisor. Ele avalia tudo o que ocorreu no passado e avalia as condutas que as pessoas tiveram naquele episódio, fazendo o controle de legalidade. Quer dizer, a empresa agiu dentro das normas, o empregado, o trabalhador, agiu observando também as normas, e aí se estabelece responsabilidades. Pode ser uma responsabilidade exclusiva da empresa, pode ser uma concausa, pode ser uma culpa concorrente, enfim, há uma série de situações que precisam ser calibradas. De uma forma tradicional, a responsabilidade da empresa por acidente de trabalho ou doença ocupacional, ou seja, acidente de trabalho de um modo geral, se dava, historicamente, quando a empresa agia por dolo ou culpa. Claro que a situação dolosa era uma situação excepcionalíssima, né? Porque nenhuma empresa, por vontade própria, vai querer causar dano à saúde, à integridade física ou mental do seu trabalhador, porque precisa dele em boas condições para que ele possa entregar a atividade para a qual foi contratado. Só que a vida vai se tornando complexa, né, a partir da evolução também dos modos de produção, desde da manufatura, das corporações de ofício, passando já pelo modo fordista, toyotista, e por aí vai, né, a quarta revolução industrial, até chegarmos ao momento, talvez, em que o homem seja libertado de trabalhos repetitivos e, quiçá, de qualquer tipo de trabalho, a partir da automação do trabalho, da robótica, que ganha terreno a passos largos. Mas, enquanto isso não acontece, enfim, é preciso termos esse cuidado, mas acidentes acontecem e nós precisamos, na perspectiva do judiciário, identificar a responsabilidade. Tradicionalmente, então, culpa ou dolo. Inclusive, a Constituição, no artigo 7º, inciso 28, fala disso. É direito do trabalhador o seguro por acidente do trabalho, sem prejuízo da indenização a que o empregador está obrigado quando agir por dolo ou culpa. E esse dispositivo da Constituição gerou uma discussão que só foi encerrada recentemente, quando o Supremo fixa a tese no tema 932 da repercussão geral. Porque, ainda que residualmente, alguns tribunais regionais ainda se pautavam nesse dispositivo constitucional para dizer que não havia, no âmbito trabalhista, responsabilidade objetiva. Mas o Supremo define, dizendo de uma compatibilidade desse dispositivo da Constituição com o dispositivo do Código Civil, que estabelece, em casos excepcionais, mas hoje nem tão excepcionais assim, a responsabilidade objetiva do empregador. E o que é responsabilidade objetiva? É a responsabilidade que a empresa tem, independentemente de se investigar a conduta da empresa, se intencional, dolosa, ou não, culposa, por negligência, por descuido, imperícia, alguma coisa nesse sentido. Havendo um nexo do dano com aquela atividade, que é considerada, então, uma atividade de risco, já existe a responsabilidade objetiva. Então, a subjetiva é aquela que depende da conduta do sujeito. A objetiva é aquela que, objetivamente, se avalia fazendo um cotejo do dano e o seu nexo com a atividade empresarial. E foi isso que esse tema vinculante do Supremo Tribunal Federal estabeleceu. Ou seja, quando a atividade normalmente desenvolvida pela empresa, por sua natureza, apresentar
exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva ao trabalhador e implicar um ônus maior para este trabalhador do que em relação aos demais membros da coletividade. Muito bem, é possível, então, aplicar a responsabilidade objetiva no âmbito dos danos, acidentes ocorridos no trabalho portuário? Vamos ver como está a jurisprudência, então, do TST. E, nesses casos aqui, eu sempre pego a última decisão de cada turma para evidenciar uma fotografia atualizada de como está a jurisprudência. Muito bem, na primeira turma, se reconhece aqui a responsabilidade objetiva do empregador pelo acidente sofrido pelo trabalhador avulso, exatamente reconhecendo que é uma atividade que impõe a este trabalhador um risco acentuado em relação aos demais membros da sociedade. A segunda turma também, atividade de risco exacerbado, e aqui reconhecendo também responsabilidade objetiva, aí tanto do operador quanto do ógmo, que são solidários, sabemos, na indenização ao trabalhador avulso. Terceira turma, também, da mesma forma, reconhece, e decisões recentes podem acompanhar, reconhece a responsabilidade objetiva. Da quarta turma, na minha pesquisa, achei um julgamento de 2019, aqui um julgamento que caminha num sentido inverso, de que não se constata, a partir dessas premissas e desses fundamentos, a possibilidade de enquadrar a atividade aqui de trabalho portuário como uma atividade de risco. Mas esta decisão é anterior ao tema do Supremo e, seguramente, a quarta turma, a qual pertenço, já se encaminharia também seguindo a jurisprudência predominante do tribunal. A quinta turma, que é integrada pelo ministro Breno, já em 2019 seguia nessa mesma linha do reconhecimento da responsabilidade objetiva. A sexta turma, também atividade distintiva, que atrai a aplicação de responsabilidade civil objetiva. A sétima turma também, responsabilidade civil objetiva em razão da teoria do risco da atividade, e a oitava turma, da mesma forma, trabalhador portuário avulso, responsabilidade civil objetiva, risco da atividade. Quando se fala em responsabilidade objetiva, surge uma dúvida da possibilidade de como o empregador, a empresa, o operador, o órgão, enfim, nessa discussão, poderia romper este nexo do dano sofrido pelo trabalhador e a atividade da empresa. E há uma discussão, enfrentamos isso, né, Breno, na SDI1, sobre a possibilidade de, na responsabilidade objetiva, identificando-se a culpa exclusiva da vítima, romper esse nexo causal. E a resposta é que isso pode ocorrer em situações muito excepcionais, porque a SDI1 abraçou um conceito que hoje também permeia essa discussão de responsabilidade objetiva, que é o fortuito interno. Ou seja, se aquele dano sofreu em razão da atividade, ainda que o trabalhador tenha contribuído para o dano, mas era um dano previsível, isto não afasta a responsabilidade da empresa. E um exemplo que nós podemos ilustrar é, por exemplo, quem sofre um assalto dentro de uma agência bancária, o banco tem a responsabilidade objetiva de indenizar o cliente, porque se deu dentro de uma perspectiva deste conceito de fortuito interno. Então, é esperado, enfim, ainda que o banco não tenha concorrido, ou não pudesse, inclusive, evitar que houvesse um assalto dentro do banco. Coisa diferente é o fortuito externo. É aquilo que acontece fora da atividade e, assim, alheio a qualquer possibilidade de se opor àquele acontecimento. Então, eventualmente, numa atividade portuária,
em que existe um desmoronamento de containers, decorrente, por exemplo, de um maremoto, que no Brasil é algo absolutamente inesperado, isso, evidentemente, rompe com o nexo causal e não há aí responsabilidade objetiva. Muito bem, diante deste ônus, o que fazer? E aqui eu vou passar de uma forma muito rápida, porque o que deve ser feito, o ministro Breno, já com a maestria que lhe é peculiar, já mencionou, que é toda a observância nas normas detalhadas da NR 29, específica do trabalhador portuário, lembrando, e me parece que é muito importante, que a Organização Mundial de Saúde, quando define o que é um meio ambiente do trabalho saudável, dispõe que é um ambiente no qual todos, isso é um conceito muito antigo, Breno, que eu acho que a NR1 acabou incorporando agora, recentemente, que é um ambiente no qual todos, gestores, gerentes, supervisores, trabalhadores, se enlaçam na perspectiva de construir, de fato, um ambiente laboral saudável do ponto de vista físico e mental. E aí a OMS já dividia o meio ambiente do trabalho saudável em 3 dimensões: o físico, o organizacional e uma perspectiva indutora. Quer dizer, o físico são esses aspectos, né, que nós conhecemos, desde a ergonomia do maquinário, equipamento, ruído, iluminação, tudo aquilo que a física consegue, de alguma forma, medir. E esse foi o grande problema que assolou as previdências sociais do mundo na década de 70, 80 e um pouquinho da década de 90, que foram as lesões por esforços repetitivos ou os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, LER-DORT. É claro que esse fenômeno foi superado, o ministro Breno mencionou isso, pelas questões psicossociais. Isso não se deu à toa, por quê? Porque as empresas resolveram os problemas físicos, resolveram as questões ergonômicas, investiram na identificação, mitigação, eliminação desses riscos físicos, né, dentro do possível, mas aí surge, claro, um outro problema, que é o problema organizacional. Eu posso ter uma belíssima empresa, um estabelecimento de primeira linha, todo o maquinário de última geração, mas a dinâmica gerencial dentro da empresa é uma dinâmica que não contribui para um meio ambiente do trabalho produtivo, saudável, do ponto de vista mental. Então, se um gestor realiza atos de opressão, intimidação, assédio, ainda que numa perspectiva de que esteja achando que aquilo ali é motivação, vai contribuir exatamente em sentido oposto a um meio ambiente do trabalho saudável. E isso não é só uma ficção, né? Porque alguém pode perguntar, mas que gestor, em sã consciência, faria atos de intimidação, humilhação dentro do ambiente de trabalho? Mas acontece, né? E muito. Eu me lembro que uma determinada empresa distribuidora, fabricante distribuidora de bebidas alcoólicas, que fazia todos os dias reunião com seus vendedores para estabelecer os planos de venda, etc., tinha uma política o seguinte, que na sala de reuniões havia um caixão, um bicho de pelúcia gigante, que era um morcego, e, no final ainda, tinha uma garrafa para se fazer a dança da boquinha da garrafa, muito famosa naquela época, e, no final ainda da saída, existia uma sala envidraçada que era chamada de aquário. Então, o que acontecia? Quando, nessas reuniões, se avaliava o desempenho dos vendedores, aquele que era o pior vendedor sofria uma espécie de um velório. Ele deitava no caixão, acendia velas. Por quê? Porque quem não vende está morto na concepção daquele gestor. Aí tinha o pagar a prenda da boquinha da garrafa, de andar o dia inteiro com
com aquele morcegão do lado ali, né, porque quem não vende está morcegando, e até aquela situação inusitada, vexatória, de colocar o vendedor naquela sala de vidro, sala conhecida como aquário, porque todo mundo passava ali, saía para vender e ficava aquele trabalhador. Quer dizer, esses são exemplos muito antigos, são exemplos assim rudimentares, né, de uma ideia de motivação que não sei de onde que veio. Eu acho que os americanos, de uma certa forma, gostavam um pouco disso, cantar os hinos, né, da empresa, alguns gritos de motivação e tudo mais. Mas o mundo mudou, as pessoas estão mais conscientes, alguns dizem que estão mais sensíveis, mas, enfim, isso, como resultado, gerou um aprimoramento das relações. Né? Hoje, o gestor, quando vai fazer alguma ação motivacional, ele precisa, de fato, pensar se aquilo que ele acha que é bacana é, de fato, entendido como tal pelas pessoas da empresa. Então, essa questão organizacional hoje é a pedra de toque de todo os programas de gerenciamento de riscos ocupacionais que dão foco a essa perspectiva psicossocial. E há também, e eu sei que o setor portuário faz muito isso, assim como, eu acho que, de um modo geral, as empresas se deram conta disso, que é uma terceira dimensão do meio ambiente do trabalho organizacional saudável, que é o estímulo a práticas saudáveis de vida. Claro que, por exemplo, as duas primeiras dimensões são obrigatórias para a empresa. A empresa é obrigada a desenvolver esses programas de gerenciamento de riscos físicos, psicossociais, enfim, aquilo que está dentro do seu controle, muito embora a Convenção 190 da OIT, que seria um capítulo à parte aqui para nós discutirmos, contemple situações que extrapolam, inclusive, aspectos da ação da própria empresa, envolvendo, inclusive, violência doméstica, atos de acolhimento e assim por diante. Mas a terceira dimensão é uma dimensão que a empresa não é obrigada, mas deve fazer. Por quê? Porque estimular a atividade física, alimentação saudável, ter uma gestão financeira da própria vida, porque o empregado endividado é um empregado que está preocupado com um monte de coisa, menos, né, com a sua atividade propriamente dita. Há uma série de ações educativas que a empresa pode e deve tomar para contribuir com este meio ambiente do trabalho. Eu vou passar sobre esses aspectos, PPRA hoje superado pelo Programa de Gerenciamento de Riscos. Aqui o ministro Breno já abordou o plano de controle de emergência específico do setor portuário, a CIPA, né, do setor portuário, que tem um nome específico. Mas surge sempre um dilema para as empresas. Fazer precaução, prevenção, investimento em qualidade de vida gera despesa. E, muitas vezes, as empresas, principalmente quando isso passa pelo diretor financeiro, que ele abre a planilha do Excel e vê o custo desses investimentos, ele fala, não, mas isso aqui é um custo muito alto. Às vezes é melhor correr o risco. E já há, de fato, não de agora, estudos muito sérios estabelecendo que a cada dólar investido em prevenção de acidente do trabalho, existe um retorno sobre esse investimento maior do que aquele não feito e que tenha gerado um acidente, um dano, uma questão de dano mental, né, um distúrbio psicossocial, porque aí o judiciário vai apurar exatamente todas essas dimensões probatórias, identificar aquilo que foi feito e, principalmente, aquilo que não foi feito, e aí indenizar, condenar a empresa à indenização pelo dano sofrido pelo trabalhador.
que pode ser uma responsabilidade integral, pode ser uma responsabilidade por concausa ou pode ser uma responsabilidade por culpa concorrente. Do ponto de vista do dano psicossocial, que hoje é o que me parece que mais aparece nas estatísticas, e não é exatamente por outro fator, senão porque os demais agentes estão sendo resolvidos de uma certa forma, é importante essa documentação que o ministro Breno comentou, porque o contrato de trabalho é um contrato que se projeta no tempo. Então, quando chega lá no final, ele termina, existe o dano, como é que nós vamos resgatar aquilo que, de fato, foi causa ou não de um distúrbio mental? Quer dizer, é preciso ter realmente essa comprovação, como já era também os exames ocupacionais, que normalmente eram feitos no Brasil, eu quero crer que eram feitos no Brasil mais para cumprir tabela, os exames periódicos, admissionais, demissionais, do que, de fato, um instrumento para medir a saúde física e mental do trabalhador e, com isso, dimensionar a responsabilidade da empresa por eventuais danos surgidos daqui para frente. Porque, muitas vezes, a contratação de um trabalhador que já tenha passado por outras atividades pode significar que ele já traga algum problema de saúde que vai, por exemplo, se evidenciar nesta relação de trabalho. E aí o atual empregador responderia integralmente por toda esse dano. E me parece que uma outra solução possível, mas isso abriria um capítulo à parte, é a possibilidade de resolver uma série de dúvidas sobre saúde e segurança no trabalho através da negociação coletiva. O TST está às voltas com uma série de temas afetados em recurso de revista repetitivo, que, uma vez definida a tese, essas teses vão orientar a vida social de todas as empresas do Brasil, de todos os trabalhadores, e uma das discussões é, por exemplo, a possibilidade de se estender, se prorrogar a jornada em atividade insalubre. E aí surge uma dúvida, por exemplo, que é a necessidade de se constar de um instrumento normativo expressamente que as partes sabiam, as partes negociantes, Sérgio Aquino e Mário Teixeira, sabiam que aquela atividade era, por exemplo, insalubre. Eu acho que o pressuposto é o contrário. O pressuposto, a premissa, é que os atores negociais sabem o que acontece dentro da operação portuária e as atividades que os trabalhadores realizam. E se firmam uma cláusula permitindo, ajustando, esclarecendo algumas questões de saúde e segurança, me parece que isso deve ser validado. Então, foram essas assim, as considerações que eu reputei interessante, talvez mais para a minha própria compreensão, e agora com os esclarecimentos aqui desta brilhante palestra que preciso enaltecer do ministro Breno, que me propus a trazer para debate aqui nesta tarde. Muito obrigado. Ministro Alexandre Ramos, é sempre um privilégio e um grande prazer ouvi-lo. E essas nuances que o senhor trouxe só mostram o quanto os empresários, os gestores, têm que estar alinhados com a legislação e com a jurisprudência, para que a gente possa ter um ambiente saudável e seguro nas empresas e evitar, assim, demandas judiciais. Agora, me foi passada uma pergunta, a pessoa não se identificou. Acredito que seja para o ministro Breno Medeiros, porque é sobre a NR1, especificamente. Na avaliação dos riscos psicossociais previstas pela NR1, como considerar as particularidades dos trabalhadores portuários avulsos, uma vez que as ferramentas atualmente validadas nem sempre refletem adequadamente a realidade operacional, organizacional e as relações de trabalho específicas dessa categoria? Não sei se eu entendi a pergunta,
me parece aqui, a NR1, ela traz para cada segmento, e isso é importante ter em vista, porque hoje existe diversos sentimentos. Antigamente a gente só tinha aqui o ferroviário, o caixa bancário, o operador de telex, está lá na CLT, né? Então, a gente tinha poucas profissões, era o jornalista. Hoje as profissões são inúmeras e cada uma delas traz um risco inerente, né? Me parece que a NR1 fala, olha, vocês têm que, com base em evidências científicas, analisar e gerenciar os riscos. E cada uma das áreas deve verificar realmente quais são os riscos, né? E isso daí é importante, principalmente essa parte psicossocial, porque as pessoas confundem um pouco. Porque fala assim, mas ele separou. Claro, todo mundo, né? Hoje eu falo que são as grandes dificuldades. A pessoa casa, separa, tem filho, morre os pais, todos esses geram situações e que podem levar a um estresse, a uma depressão, certo? Agora, é saber se, e aí é importante essa parte psicossocial, a gente saber, peraí, mas não é um empregado que está tendo isso, que tem essa situação. Existem 2, 3, nós estamos vivenciando que essas pessoas estão saindo, estão ficando doentes, e elas estão sendo afastadas, ou então elas têm... eu falo que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, veja, servidores, na época que eu era presidente, e o ministro Alexandre, servidores que você imagina, eu tenho uma vida que é uma vida tranquila, porque eu tenho estabilidade, eu recebo um salário bom, sou um servidor federal. 60%, ministro Alexandre, Paula, 60%, e aí a estatística, e aí aonde que nós precisamos agir, 60% se utilizavam de medicação controlada ou tiveram ou estavam afastados das suas atividades. Então, o que importa é a gente saber essa estatística, saber o que está acontecendo e agir. É o tal do PDCA, que eu falei. A gente não pode mais ficar imaginando, não, mas isso daqui, esse pessoal é privilegiado. Alguma coisa está errada. E eu acho que é esse gerenciamento que a NR1 busca, e, claro, a solução não é de um só, porque cada uma dos ramos aí de atividade vai ter a sua solução e vai identificar quais são os seus riscos com relação àquilo. Falando sobre, só fazendo um adendo aqui do ministro Alexandre, essa mesma empresa lá no Amazonas, que distribuidora de bebidas, ela colocava, olha como é que vai a imaginação do ser humano, ela colocava para o pior vendedor para que ele levasse um porquinho para casa, né? Vivo mesmo. Tinha uma semana, e se o porco voltasse e tivesse com menos peso, ele era ainda punido a ficar mais uma semana com o porco. Veja como é que eram essas situações. Veja, esse aquário trazido pelo ministro Alexandre, quando voltavam as pessoas que estavam em licença de saúde, ou que tinham recebido auxílio-doença, o ministro Alexandre, várias empresas colocavam, como elas já tinham colocado uma outra pessoa no local, mas ela tinha uma estabilidade ao retornar, elas colocavam ela no aquário sem dar trabalho para elas, sem nenhuma prestação de serviços. E dar a prestação de serviços é uma obrigação. Aqui nós poderíamos falar a noite inteira sobre isso, Paulo, mas eu acho que cada uma dessas situações deve ser levada em consideração, aí dependendo do ramo, e aqui o ramo dos senhores, aí os senhores são expertos no assunto. Muito obrigada, ministro Breno. Muito obrigada, ministro Alexandre Ramos. Foi um grande prazer estar aqui no painel com os senhores. Gostaria também de agradecer mais uma vez à FENOP, presidente Sérgio Aquino, a Cris e a toda a equipe por esse evento e por ter a honra de estar aqui participando. Muito obrigada.